Está começando mais um episódio de Captação Psíquica com Angélica Valverde. E a gente vai falar hoje, obrigada Angélica pela sua participação aqui, mais uma vez. A gente sempre sai daqui com a nossa cabeça explodindo, porque são tantas coisas, tantas novidades para nós que somos leigas e não entendemos o assunto, que a gente fica assim conversando depois, se questionando sobre. Sim, eu agradeço a oportunidade. E a gente queria começar já fazendo a primeira pergunta. As pessoas que fazem terapia com psicólogos e têm diagnósticos clínicos também buscam a captação psíquica para fazer tratamento? Sim, as pessoas que se afinizam com essa ideia de que existem vidas anteriores, elas buscam esse tipo de tratamento e podem manter o tratamento com o psicólogo e fazem a captação psíquica, que normalmente é feita mensalmente, às vezes quinzenalmente, né? E são outros conteúdos que são acessados. Então, é um trabalho em conjunto, o trabalho da psicologia e o trabalho da captação psíquica. Elas podem trabalhar tranquilamente uma em conjunto com a outra, para que ocorra uma melhora, inclusive no quadro do cliente-paciente. Porque o conteúdo acessado da captação psíquica não é acessado na terapia tradicional. Porque justamente vai acessar um inconsciente milenar. E na terapia tradicional, o inconsciente da vida atual. Né? Entendi. Essa é a grande diferença. Então, são tratamentos complementares. E já existiu algum caso, não sei... Aliás, você já atende pessoas que acabam fazendo a captação psíquica, mas mantém o tratamento psicológico? Sim, sim. Ou pessoas que já fizeram por vários anos o tratamento psicológico e interrompem e daí decidem fazer a captação psíquica. Ah, entendi. Isso é muito, muito interessante. E quais os quadros psicopatológicos que você poderia citar aqui, que você já atendeu através da captação, né? Ou até, se você quiser citar, os mais presentes nessa experiência que você tem. Os mais comuns, vamos dizer assim, né? Nem sempre a pessoa tem um diagnóstico, mesmo assim ela vem fazer a captação por questões de conflitos familiares, dificuldades com filhos adolescentes, então trata a relação dessa família no passado. Mas tem dois quadros que são muito presentes na captação, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, né? Que é um transtorno de ansiedade, onde a pessoa vai ter ideias obsessivas e aí ela vai ter uma conduta compulsiva para cuidar dessa ideia obsessiva que fica voltando. Esses são os sintomas, né? São pessoas que têm também uma rigidez, né, internas, atitudes, rígida consigo mesma, rígida com os demais. É um dos transtornos que mais causa sofrimento, é o TOC, porque ele aprisiona a pessoa, né? Então, os sintomas são muito sofridos. Além da ansiedade, porque é um transtorno de ansiedade, tem os comportamentos. Acredito que se eu der exemplos fica mais fácil, né? Por exemplo, atendi uma senhora há alguns anos que fez sessões e acontecia o seguinte com ela. Era uma senhora já, uma profissional autônoma, e ela tinha 2 filhos adultos, jovens, e eles viajavam para outras cidades todos os dias para trabalhar e voltavam. Eles trabalhavam em cidades vizinhas. E essa senhora que tinha o TOC, estava medicada, ela tinha que todos os dias, antes de sair para o trabalho dela, ela tinha uma salinha na casa onde tinha um altar com uma imagem de Nossa Senhora. E aí ela tinha que fazer uma oração sem ler, uma oração que ela já conhecia, bem longa. Ela até me contou essa oração, não conheço, não é uma oração conhecida do catolicismo, né? E ela não podia errar. Se ela errasse uma frase, se ela se esquecesse, ela tinha que começar novamente essa oração. Então, às vezes, ela recitava essa oração 12, 15 vezes, e aí ela chegava atrasada ao trabalho dela.
e tinha um sofrimento. Por que ela tinha que fazer essa oração? Qual era o pensamento obsessivo que trazia essa ação compulsiva? Que se ela não fizesse essa oração, os filhos sofreriam um acidente na estrada e morreriam, né? Então, ela vivia uma prisão, né? Todos os dias ela vivenciava isso. E aí foi tratado várias vidas passadas dela com esses filhos, onde em algumas vidas ela era homem e ela matou esses filhos, né? Ela perdeu esses filhos na guerra. Ela tinha uma conduta totalmente desligada de religiosidade, então ela sofreu muito por isso. Então ela se apegou a essa ideia de que a oração iria evitar tudo isso, e nós tratamos essas personalidades dela. Foram várias, né? Eu estou me lembrando agora, assim, de algumas situações que ela viveu em outras linhas de tempo, e esses 2 filhos estavam, e sempre ela estava envolvida em algum sofrimento que eles vivenciaram. Então ela tomou para si nessa vida uma responsabilidade de salvadora dos filhos. Quer dizer, tem uma onipotência também no toque. Quer dizer, se eu fizer as orações, eles não vão sofrer acidentes. Não é bem assim, né? Então, outros sintomas do toque também. Se eu fechar muito bem minha casa e revisá-la, todas as portas e janelas, 5 vezes antes de eu ir para o trabalho, nenhum ladrão vai entrar na minha casa. Então, tem o pensamento obsessivo que se eu não revisar 5 vezes, estou falando 5, pode ser mais. A pessoa vai de cômodo em cômodo, depois ela vai de novo, depois ela vai de novo. Então tem esse pensamento onipotente, obsessivo, e aí ela então perde tempo, sofre angústia, mas onipotentemente acredita nisso. Então, tem algum toque, né? Você tá rindo aí, ela tem algum toque, Angélica. Já tenho. Eu tenho. Tem algum Não, toque? mas é muito controlado. Porque eu evito de ter os pensamentos de, de que vai acontecer. Ela me conhece bem. De que vai ter alguma coisa de errado. Mas toda vez que eu penso em alguma tragédia, eu tenho que bater na madeira. Então, mas olha, eu vou dizer para vocês. Todos nós temos uma dosezinha de um pouco de tudo, né? O que eu estou trazendo aqui são casos onde a pessoa, além de estar medicada e fazer terapia, ela pode ainda continuar com esse funcionamento, né? Tem também o toque da limpeza, né? A limpeza exagerada. Tem um sintoma do toque que é lavar as mãos 35, 40 vezes no dia, e aí começa a ferir a mão, mas a pessoa se sente suja. Aí nós vamos acessar vidas de ações bastante complicadas, onde as mãos foram usadas, então mãos cheias de sangue, de assassinatos. Então, a pessoa, quando ela está lavando, tem a influência dessas personalidades, né, atuando para que ela precise lavar as mãos tantas vezes, ou limpar muito a casa, como se não... casa, isso que eu ia perguntar. Limpar, mas assim, limpar exageradamente, né? Limpar, lavar um copo 5 vezes e uma panela 10 vezes. Por quê? Porque aí, nos casos que nós atendemos, normalmente é a mãe, né, da casa, a mãe de família, que vai se direcionar para esse sintoma. Ela teve casos onde ela envenenava pessoas, então tem que ficar limpando, ou teve a família envenenada por alguém. Não é sempre que tem esse sintoma que a pessoa fez algo negativo. Como nós temos muitas vidas, acaba contemplando vidas onde ela atuou negativamente, onde ela foi vítima também. Então, essas personalidades, mesmo que elas nem conheçam essa pessoa hoje, elas emanam esse campo de ideias para o campo mental da pessoa. Agora, é importante eu dizer também, como eu trabalhei mais de 2 décadas com psicologia tradicional, eu também considero a vida atual, traumas de infância podem colaborar muito para a constituição de um quadro de toque assim.
com esses sintomas mais sérios que eu estou trazendo, né? E tem uma questão neuroquímica também. Né? Já foi constatado até em exame de imagens, tem uma questão dos neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, né? Em desequilíbrio. Por isso que a medicação normalmente é necessária no caso de toque, porque tem uma questão química. Então, são vários fatores. Nós vamos cuidar dessa parte que corresponde às outras existências e essas personalidades. E quando a personalidade está falando, a pessoa ela está tão conectada ali que ela sente, ela entende e ela fala: nossa, eu sinto isso, nossa, eu estou entendendo. E a personalidade sendo tratada, já acompanhamos casos onde os sintomas ficaram amenizados, muito amenizados. Mas é um quadro bem sério, né? E a depressão também é um quadro que a pessoa busca ajuda de várias formas, né? A depressão dói, né? Dói emocionalmente. Então, a pessoa vai buscando várias formas e vem para a captação também. E aí nós encontramos existências onde houve muita vivências, vem na sessão as vidas que têm mais a ver com aquilo. Então, vem participação em guerras, a pessoa tinha que matar pessoas porque era um soldado, mas tinha um perfil psicológico muito avesso a essa violência. Então, fica um registro de uma dor emocional. E a depressão, o depressivo, ele tem muita autoacusação. O paciente de toque também tem muita autoacusação, né? São pessoas, como eu falei, muito rígidas consigo mesmas. Então, o depressivo também, nessas vivências onde participou de guerras ou vivenciou situações onde a família foi capturada, foi, né, assassinada. Porque aí a gente acessa aquelas vidas assim... em locais ermos, que tinham 3 casas, aí vinha um bando a cavalo e invadia essas casas, né? Um tempo assim bem antigo. Violento, né? Onde os locais estavam sendo colonizados, então tinha muita briga por posse de terra, por posse de ouro, por posse da água, né? Então era muita agressão, não que hoje não tenha, infelizmente temos, mas nós acessamos mais essa questão, né, da depressão. E tem também personalidades que feriram pessoas da própria família, né? Um irmão matou o outro e hoje esse que matou no passado, se ele está na mesma família, ele é como se sentisse, sabe, no campo. Uma parte, o inconsciente é como se apontasse. Eu conheço essa pessoa, nossa, porque eu me sinto perseguido perto dessa pessoa. Fica até um sentimento de perseguição, porque no passado, às vezes, matou mais de uma vez. Então, fica esperando também a revanche, né? Deixa eu te perguntar uma coisa Nossa, muito... eu ia perguntar também. Pergunta então, vai. É rapidinho. É rapidinho, senão eu vou perder meu raciocínio. Mas a gente tem, né, como você falou de perseguição, me veio na cabeça as pessoas que são esquizofrênicas. De alguma forma, você já tratou algum caso, assim, de pessoas com esquizofrenia? Já tratei, mas aí vem o familiar. A pessoa não é indicado, né? Mesmo que esteja equilibrada, medicada, vem o familiar e daí nós vamos acessando. E aí é um tratamento assim. Esses casos, na verdade, a captação é como uma terapia tradicional, que a pessoa faz às vezes 2, 3, 4 anos. A captação, quem vai fazendo 1 ano, 2, vai mudando muito. Então, vem o familiar e vai tratando essas vidas. Mas na esquizofrenia, como é um quadro psicótico, né? As vidas são mais densas, as que vêm, né? Mais difíceis. E na esquizofrenia, especialmente, tem muitos casos em que as personalidades do passado eram médiums e ouviam as entidades, viam as entidades,
e não sabiam o que fazer com aquilo e foram perseguidas por isso, foram até mortas por isso, as mulheres, né, queimadas nas fogueiras pela igreja, porque, né, curavam, porque recebiam orientações. Essa dor vivenciada, né, também pela mediunidade, não só por isso, o esquizofrênico, um dos sintomas, né, é escutar vozes, ver vultos, ver pessoas, né? É como se fosse assim, de novo, aquela vivência, só que tem outras questões envolvidas, então ele não está saudável como aquele médium do passado poderia estar, né? Ele está bem cindido, tem uma fragilidade interna muito grande, tem um sentimento que a gente chama de despersonalização, por isso que aí eles falam, eu sou... eles têm um personagem que é como eu sou Napoleão, eu sou... Né? Eles também assumem outras personalidades normalmente conhecidas, porque eles estão muito cindidos internamente, tem muita angústia, tem muito medo e tem muita persecutoriedade em relação ao outro, às pessoas, né? Eu atendi um esquizofrênico, posso até relatar brevemente, foi bem impactante para mim. Ele era um professor universitário, isso foi há uns 17 anos mais ou menos. E ele veio para o consultório, eu não trabalhava com captação, eu atendi num modelo baseado na psicanálise. E aí ele chegou e ele tinha consciência de que ele delirava, né? Delírio é quando você é um pensamento distorcido. Alucinação envolve os órgãos dos sentidos. Então, é quando eu estou vendo algo que ninguém está vendo, estou ouvindo algo, estou sentindo um cheiro que ninguém está sentindo. Ele delirava e pensava assim, me dizia assim, Angélica, eu sei, eu vou contar o que eu estou pensando agora. Eu sei que naquele seu ar-condicionado tem uma câmera me filmando, né? Eu sei disso. Então, e ao mesmo tempo ele dizia assim, você vê as coisas que eu penso? Então, ele estava em trânsito entre o delírio e ter a noção do delírio. Aí chegou um momento, ele ficou em pé e ele começou a abrir a calça e baixar a calça, né? O profissional procura ter uma postura assim, deixa eu entender o que está acontecendo, mas não é uma situação confortável, até porque ele é um homem, eu estou sozinha numa sala com ele. Aí ele, muito sensível, né? Eu nunca vou me esquecer desse rapaz. Ele disse assim, Angélica, fique tranquila. Eu só vou mostrar para você como a minha mente está. Conforme ele baixou a calça jeans, tinha uma outra calça. Daí ele falou, agora eu vou baixar essa outra calça. Você vai ver, eu tenho uns shorts por baixo. Tipo assim, eu não vou... Aí tinha 2 ou 3 calças e uns shorts. Ele falou, você sabe por que eu uso isso tudo? Porque se eu não vestir tudo isso, eu tenho a impressão que meu corpo vai virar água. E eu vou me esparramar aqui na sala, eu vou virar um lago aqui. Então, eu só estou contando isso para ter ideia, assim, o esquizofrênico... A dor, o sofrimento, nos outros quadros também, mas nesse caso é mais difícil o tratamento, é mais demorado e aí dentro da linha tradicional o profissional atende com conversas, tem medicação, tem contato com o psiquiatra, né? O profissional tem que estar sempre ligado ao psiquiatra que está medicando e à família. Na captação, normalmente vem um pai, a mãe, um irmão mais velho, né? Do psicótico, né? Entendi. Nossa, que forte isso. né? Nossa, eu também fiquei aqui. Não se esquecem de curtir, comentar, compartilhar. Sigam a Angélica nas redes sociais, tá aqui o QR Code pra vocês na tela, aqui ó, que fica nesse cantinho aqui do ladinho da Paty. Não se esquece de seguir a Angélica. E até a próxima Captação Psíquica. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.